construção, e agora eu vou trazer aqui alguns atalhos para você fazer, se você ainda não tem essa construção, mas é importantíssimo que você entenda que você precisa dessa construção, todos nós precisamos, principalmente. Bem-vindos a mais uma live onde eu vou te ensinar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje nós vamos falar sobre a importância da prática da inteligência emocional nesse pós-eleição, dados os resultados, dados os ânimos das pessoas de ambos os lados. Então, um tema muito importante para que você realmente não prejudique o seu time, não acabe com o engajamento do seu time e não faça ir por água abaixo todo o esforço que você teve ao longo de determinado período, principalmente se você é aquele gestor raiz que eu digo que não estuda, não se aperfeiçoa e quer se desenvolver só na marra, na experiência, na prática com as pessoas. É claro que a prática é super importante, mas a gente sabe que o gestor que não se aperfeiçoa, que não procura ali a teoria, as boas técnicas para implementar, ele realmente bate muito a cabeça antes de conseguir atingir um nível interessante de liderança. Demora bastante e sofre um bocado, mas realmente aprende. Então, se você for esse gestor raiz que já passou um tempão aí tentando atingir um nível de liderança interessante, atingir o nível e agora você vai por água abaixo, vai deixar cair por água abaixo esse investimento de tempo e de energia psíquica que você teve, para atingir a liderança, e você vai nesse momento aniquilar isso por falta de inteligência emocional. Não vai acontecer isso. Vamos chegando. A gente sabe como é que acontece quando os times aí estão realmente num jogo de futebol. Boa noite, querida Neuza, seja bem-vinda. A gente sabe como é que funciona quando os torcedores de time de futebol estão no estádio ali, times opostos, e a gente sabe o que acontece quando estão próximos uns dos outros e ali acontece alguma piadinha, alguma coisa, ali gera uma confusão. Mas olha que interessante, nesse momento gera uma confusão, mas torcedores de times opostos, ou na mesma família, ou então no local de trabalho, eles convivem bem, tranquilamente. Então, há quem dera que as tendências políticas, as opções políticas fossem algo menos intranquilo de resolver, como é ser torcedor de times opostos. Não é a mesma coisa realmente. Imagina aí que em determinado estádio, se você está dentro de um time, dentro da torcida do time, e ali vocês estão se manifestando, torcendo pelo time e tal, mas se de repente, naquele momento, alguns grupos, dentro desse grupo, que é o grupo do time, começam a falar sobre política, ali dentro do time, mesmo sendo torcedores, pode ser que aconteça uma confusão grande. Realmente é algo que muitos filósofos e estudiosos vão, dado esse cenário desse início de década, vão ter muito trabalho a fazer, mas esse tema não é novo, esse tema já é antigo. Inclusive esse livro, para quem quer se aprofundar um pouco mais em conceitos mais densos, mais complexos, esse livro aqui, de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, não é um livro fácil de ler, mas obviamente a obra de Freud é genial. Não recomendo para quem não tem familiaridade ainda com a leitura e para quem não quer se aprofundar tanto, que a leitura realmente é um pouco difícil e quebra, maltrata, vamos dizer, algumas crenças que algumas pessoas não estão preparadas para realmente fazer esse tipo de leitura. Mas vamos lá, então esse livro foi só para mostrar, além de dar uma referência, para mostrar realmente que essa questão não é de agora, essa questão já é bem antiga, as análises em cima disso. Esse texto, esse livro é de entre 1920 e 1923, então já tem aí umas boas décadas. Então você vê que há uma relevância realmente nisso. Mas, olha só, nós sabemos que muitos familiares, em muitas famílias, houve realmente um rompimento de algumas amizades, de alguns laços, algumas relações ficaram não tão interessantes ao longo do tempo, porque determinadas pessoas torciam demais por um determinado candidato e outro grupo defendia demais o outro candidato.
e cada um com a sua argumentação, e aqui eu não vou defender nenhuma dessas posições, não é o intuito aqui. O intuito aqui é a gente avaliar como é que vocês vão utilizar da inteligência emocional para não acabarem com o seu time. E se você está passando por algum conflito nesse sentido, aproveita e compartilha com as pessoas que estão precisando disso. Além, se você estiver precisando, compartilha também com outras pessoas que estão precisando, tanto no trabalho como na família. Algumas relações familiares realmente foram desgastadas por causa disso, então aproveita, tecla no botãozinho aí, compartilha com essas pessoas e também com seu time, com outros gestores e amigos também que estão passando por esse problema. Então, aqui eu vou só traçar esse panorama, não vou falar aqui das opções, qual é melhor, qual é pior. Inclusive porque ambas as opções têm as suas fundamentações. Quem optou por um determinado candidato tem as suas fundamentações legítimas com relação a ele em determinados aspectos, e quem optou por outro candidato tem, em determinados aspectos, suas fundamentações legítimas. Então, nesse momento, não cabe mais focar no problema. O problema já foi traçado, já houve uma escolha, então a gente não adianta mais focar nesse problema. Aí a questão do locus de controle, que nós já falamos várias vezes e realmente precisaremos falar várias vezes, porque muitos de nós quer ficar muito focado no problema, e o grande lance é focar na solução. Qual é a solução então agora? Olha, para além das questões econômicas, que nós, obviamente, todos nós precisaremos torcer para que o próximo representante, o próximo chefe do executivo, faça o que for melhor para a nação, que não se cometam os equívocos do passado, que todos nós já sabemos, mas, para além disso, nós precisamos fazer a nossa parte. Se você é líder de time, se você é gestor, se você é empreendedor, se você é empresário, você aí tem agora um grande desafio, mais um grande desafio, e esse desafio você também está inserida nele, que é, obviamente, gerenciar esse conflito, esse desgaste que ainda existe. Obviamente, os que preferiam que o candidato perdedor fosse eleito, essas pessoas, obviamente, ficaram tristes, ficaram desgostosas com o resultado das apurações, e o outro lado, que torcia fervorosamente pelo outro candidato, o candidato que foi eleito, obviamente ficou contente com aquilo. O que é que acontece? Ambos os lados, e eu já recebi cenários nesse sentido, informações nesse sentido, ambos os lados não estão conseguindo segurar a língua. O lado que torcia pelo candidato que foi eleito, às vezes solta uma piadinha, eu sabia que ia ganhar e tal, e o outro lado também não consegue segurar a língua e diz, agora vocês vão ver o que é que vai acontecer e tal, não era para ter sido. Enfim, os argumentos são os mais variados, não vou aqui investir tempo nesse cenário, mas a questão é o que é que nós vamos fazer diante disso. Eu quero te chamar a atenção para o seguinte: além dessas questões ideológicas, dessas questões das escolhas pessoais de cada um, eu vou traçar aqui um panorama do que é que acontece com a gente, do que é que acontece com o nosso organismo, do que é que acontece com a nossa mente nesse cenário, para a gente perceber que, claro, nós temos as nossas tendências, as nossas escolhas, mas essas escolhas, essas tendências, elas são ampliadas por fatores ambientais que muitos não fazem ideia de que existem. E é claro que vai ter alguém aqui que ainda não tem, pode até acontecer isso, de alguém que está aqui ouvindo ou agora ou depois a gravação, que não tem, como é que eu posso dizer, os estudos a respeito disso. Claro que pode até dizer, não, mas isso aí não é desse jeito, isso aí não existe, e eu entendo perfeitamente porque falta realmente o esclarecimento. Mas eu estou te trazendo aqui já esse atalho, aproveita aí esse gancho, aproveita aí essas informações que eu estou te dizendo, que podem te auxiliar para pelo menos você compreender que muito do que você faz, muito do que os outros estão fazendo,
segue um esquema realmente de lógica de grupo. Como assim lógica de grupo? Quer dizer que eu estou fazendo isso, eu estou defendendo o candidato por causa de um grupo que está ao meu redor? Não necessariamente. Você pode ter os seus motivos com relação ao A ou B, porém, a lógica de grupo faz com que você se afilie e fique mais próximo dos demais que pensam como você, seja do partido A, seja do partido B. E vocês elegem, nós elegemos, quando a gente está numa lógica de grupo, quando a gente está inserido em um grupo, o funcionamento normal do nosso aparelho psíquico é o seguinte: vamos nos reunir para que os que são fora do grupo, e esse fora do grupo são vários os indivíduos que são considerados fora do grupo. Se todos se vestem do mesmo jeito e outra pessoa se veste de outro jeito, assim, radicalmente oposto, já é um elemento fora do grupo. Se pensam de um jeito e o outro pensa oposto, já se considera fora do grupo. Se um determinado grupo torce por um determinado candidato e um elemento ou uma minoria torce diferente, ou outros que fora do grupo torcem diferente, já é um elemento fora do grupo. Isso é uma questão inconsciente, acontece naturalmente porque nós fomos programados para isso, nós fomos programados para viver em agrupamentos. Por isso que a gente fala, inclusive, que o nosso cérebro é um cérebro social. Existem estudos cujo título é o cérebro social, sobre o cérebro social, porque nós fomos programados para estarmos realmente em agrupamentos, até por uma questão de adaptabilidade, uma questão de sobrevivência. Os nossos antepassados não conseguiriam sobreviver se eles ficassem isolados, por exemplo, na caçada. Eles tinham que se reunir para que juntos eles conseguissem obter as presas, obter as comidas, se livrar dos perigos também da natureza. Então, nós fomos programados para estarmos realmente em grupos. E quando dentro de um grupo a gente vê um elemento que pode ameaçar essa estrutura do grupo, a gente já se comporta naturalmente no sentido de proteção daquele grupo contra os elementos que estão fora do grupo. E eu quero que você preste muita atenção com isso, que é assim mesmo que você não queira. Vai ter alguém que vai dizer assim, não, mas não é assim que funciona. É assim que funciona mesmo. Agora, óbvio que a gente sabendo desse mecanismo, mesmo com essa programação, quando a gente sabe desse cenário, aí a gente já tem consciência de que nós estamos realmente tratando a pessoa tal porque é fora do grupo e a gente não está respeitando. Então isso é um viés, é um atalho do cérebro, nós já falamos sobre isso, um atalho de energia, mais praticidade para o cérebro, é uma questão adaptativa também. A gente diz, não vamos deixar esse sujeito entrar dentro do grupo não, porque ele é diferente da gente e a gente não quer. Então, isso causa um viés, é obra do viés inconsciente, a gente querer excluir as diferenças. Então, quando a gente sabe desse conceito, a gente já diz, não, mas vamos trazê-los, porque isso daqui é um viés inconsciente que está fazendo com que a gente tenha esse atalho mental. Não vamos permitir, vamos fugir dessa programação que não é uma programação para seres agora atuais, porque isso é reminiscência de uma programação anterior. Agora a gente já tem conhecimento de como funciona e a gente pode se reprogramar para que a gente evite isso. Então, o que é que eu quero dizer? Necessariamente, agora refinando a possível pergunta que você pode estar fazendo. Então eu obrigatoriamente vou fazer assim? Não. Você obrigatoriamente, não necessariamente você vai agir querendo excluir o sujeito do grupo. Mas a nossa programação nos leva a isso. Por isso que nós precisamos de informações como essa que eu estou te dando, para que você tenha em mente que o mecanismo é esse e que você entenda que não é porque você está certo ou certo e o outro errado, não. É porque há esse mecanismo de defesa do grupo. A gente falou até uma época em uma das lives anteriores, sobre a ocitocina. Lembram? A ocitocina, aquele hormônio espetacular que inclusive a mãe é liberado pelo organismo no momento da amamentação, quando as pessoas estão reunidas em grupo. Esse hormônio ele fortalece as relações no grupo, faz com que as pessoas se sintam com bem-estar em estarem participando do grupo. Mas esse mesmo mecanismo, esse mesmo hormônio que faz com que
as pessoas se integrem, tenham satisfação em estar dentro do grupo, também fortalecem o desejo de manutenção desse grupo contra inimigos externos. E esses inimigos externos, o nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro relaciona as pessoas que pensam o contrário, principalmente em questões polêmicas como essa, questões fervorosas como essa, em que afetam realmente o nosso lado emocional, faz com que o cérebro interprete que essas pessoas que pensam diferente, representam inimigo, representam perigo. Então, aliado a esse cérebro que já pensa dessa forma, que é um perigo, é uma ameaça, pessoas que pensam da mesma forma, por causa da programação, reunidas nesse grupo, fazem com que, se permitirem que o atalho mental seja esse, excluam aquela pessoa. Então, fica considerado os de dentro do grupo e os de fora do grupo. Então, vejam que interessante. E agora a gente vai trazer para a família. Poxa vida, família. Quantos familiares que tinham uma relação tão próxima? Aqui eu estou trazendo o panorama, eu não estou focando no problema não, só para vocês terem um panorama da situação, de como os mecanismos funcionam, para que a gente chegue no direcionamento de como como nós vamos evitar isso. Como nós. Porque mesmo que eu saiba dessas teorias, mesmo que eu aplique, e eu as aplico, eu lhes garanto que eu aplico, eu te garanto que eu aplico e funciona. Agora, se eu não me monitorar, obviamente que não funciona, porque eu não vou aplicar. E já aconteceu, inclusive até poucos meses atrás, um momento em que eu me senti inserido em uma discussão calorosa sobre questões políticas, e a partir de determinado momento eu disse, não, mas pensei comigo mesmo, não é para eu estar nessa onda aqui, não. Eu aqui entrei realmente por falta de monitoramento, bora trazer implementar o que eu sei e pronto, fugir daquilo e não entrei mais na mesma questão, porque realmente é muito fácil de a gente entrar. Então, vejam os familiares, quantos familiares com relações próximas bem legais, e aí a partir de um determinado momento, nesse grupo maior que é a família, se formaram grupos menores. E esses grupos menores, teoricamente, eles deveriam ser mais frágeis, porque ter menos força, né? Se fosse intuitivamente falando, a gente iria dizer, eles são em números menores, então eles têm menos força. Não. Eles, por causa dessas emoções que a política leva para as pessoas, esses grupos têm uma autodefesa própria que faz com que comprometa a relação do grupo maior da família. E aí, nesse sentido, realmente, alguns familiares realmente romperam algumas relações que eram legais, que eram interessantes por causa dessa questão. E quando esse grupo está reunido, o grupo se mantém cada vez mais forte por causa dos neurônios espelho. Os neurônios espelho são uma parte do nosso cérebro que copia os procedimentos, as ações das outras pessoas. Esses neurônios espelhos, eles não são responsáveis só por isso, eles não têm relação só com isso, mas dos papéis mais importantes, uma das descobertas mais relevantes da neurociência é exatamente essa do funcionamento dos neurônios espelhos relacionado a copiar ações, copiar atitudes, e inclusive as crianças, o desenvolvimento das crianças. No desenvolvimento das crianças, os neurônios espelhos são grandes responsáveis, porque faz com que elas ali vão aprendendo a como se portar, copiando as outras crianças. E, inclusive, por isso é importante que as crianças realmente estejam em agrupamentos com outras crianças, que vão para a escola, que estejam naqueles ambientes, passem por aqueles desafios, por aquelas dificuldades entre eles mesmos, que eles resolvem, enfim, e os conceitos decorrentes disso. Então, os neurônios espelhos fazem com que a gente copie determinados procedimentos, tanto do grupo A, do candidato A, como do grupo B, do candidato B. Se a gente prestar um pouco de atenção, a gente vai identificar que comportamentos dentro de um grupo tal, do grupo A, que torcia pelo candidato tal, eles têm, se a gente observar, eles têm
uma semelhança no comportamento, uma semelhança nos argumentos. O grupo que defendia o candidato B, eles também têm uma semelhança, se a gente for analisar bem, tem uma semelhança no comportamento, tem uma semelhança no entendimento, nos fundamentos. Então, os responsáveis por isso são os neurônios espelho. E agora, sabendo disso, a gente vai precisar imaginar, precisar aprender o que é que nós vamos fazer, quais os recursos de inteligência emocional diante desse cenário para que a gente possa gerenciar as nossas emoções. Não é controlar as nossas emoções, é gerenciar as nossas emoções. Porque o que adianta você não executar determinada coisa, você ficou com muita raiva, muito ódio, segurou, se controlou para não falar com a pessoa, não explodir naquele momento, mas por dentro você está implodindo. Tem gente que fica sem recursos ali, realmente tem gente que até desmaia de tanta raiva, de tanto ódio. Então, a questão não é controlar as emoções, a questão é gerenciar as emoções. Gerenciar as emoções, é claro que para a gente atingir esse nível de gerenciamento das emoções, que é a própria inteligência emocional em si, a gente ter recursos racionais para que a gente consiga gerenciar essas emoções, isso é um procedimento que a gente constrói ao longo do tempo. Porém, tem alguns recursos que mesmo quem não tem essa construção, e agora eu vou trazer aqui alguns atalhos para você fazer, se você ainda não tem essa construção, mas é importantíssimo que você entenda que você precisa dessa construção, todos nós precisamos, principalmente os líderes, porque os líderes são teoricamente responsáveis por comportamentos de outras pessoas, comportamentos profissionais que eu falo, comportamentos de produtividade, de engajamento. Então, os líderes têm essa missão, têm essa função de realmente conseguir fazer com que um determinado número de pessoas dentro de um grupo consiga estar engajado, consiga produzir. Olha que coisa desafiadora. Então, todos precisam, mas principalmente os líderes, porque inclusive o líder ou a líder que não tem inteligência emocional, ele pode ou ela pode prejudicar o time, pode prejudicar o engajamento, pode prejudicar a atividade. Existe até um nomezinho que eu vi esses dias, liderança tóxica, que é quando o líder não tem gestão emocional e ele prejudica o ambiente em que ele está inserido. O que é que acontece? Aí você pode até dizer, não, mas aí se o colaborador não está interessado, ele sai. Tudo bem, isso é um ponto de vista. Porém, se você fizer com que sempre você não se monitorar, você não desenvolver a sua inteligência emocional e o seu colaborador, um membro do seu time, sempre um membro do seu time está saindo do grupo porque não te atura, dentre outras coisas, você não vai conseguir fortalecer uma cultura de time. O que é que acontece com isso? Fica todo mundo ali porque não consegue uma coisa melhor. Fica ali procurando, rezando, torcendo para encontrar uma coisa melhor para sair do local. Então, obviamente, alguém que age dessa forma, você acredita que ela vá se engajar e produzir bem? Se ela está ali na iminência de ir para um outro lugar, só está esperando aparecer uma oportunidade para sair dali e dizer, nossa, graças a Deus que eu saí daquele lugar porque eu não aturava mais fulano de tal. E às vezes acontece de não aturar, o conflito não é nem com o líder. Na maioria das vezes é com o líder, isso eu te garanto. Mas acontece muitas vezes também de um conflito ser com outro membro do time que não é o líder. Só que o líder não resolve a situação. O líder não administra esse conflito, o líder não gerencia essas conexões e aí dá no que dá. E eu acredito que você, principalmente se você estiver assistindo até agora nesse momento, você não está interessado em desfazer uma cultura do seu time. Você quer realmente que o seu time tenha uma cultura sustentável de engajamento e produtividade. Boa noite, Rejane. Rejane falou, liderança tóxica gera muitas vezes adoecimento no time. Sem sombra de dúvida. Isso daí é uma matemática muito lógica, Rejane, muito certa, como 2 e 2 são 4. As pessoas têm matemáticos que estudam mais a fundo a matemática que
Essas somas aí, às vezes, intuitivas para a gente, não são para eles. Eles encontram lá uns cálculos mais complexos, que não necessariamente 2 mais 2 é igual a 4. Mas não sei se é esse ou é 1 mais 1 é igual a 2. Mas enfim, não vamos fugir do assunto. Mas é uma matemática muito lógica essa daí. Que realmente, ora, se independente de ser o líder ou a líder, quando existe um elemento dentro do time que não tem um mínimo de habilidades comportamentais, que a gente chama hoje em dia de soft skills, não tem essas habilidades comportamentais ou é um elemento desagregador do grupo, obviamente essa pessoa tem um componente de toxicidade comportamental muito alta e ela vai afetar, obviamente, alguns elementos do time e requer que algumas vezes o líder tome alguma iniciativa com relação a isso. Agora, imagina sendo o próprio líder que tem essa liderança tóxica. Imagina como é que acontece. Então, muitas vezes, eu já disse aqui várias vezes e repito, acontece algumas vezes de não ser consciente isso. Ele não tem, ou ela não tem essa intenção de ser um líder tóxico, de ter essa liderança tóxica. Ele não tem intenção. Ele só não percebeu, não aprendeu ainda, não chegou para ele os conceitos. Em alguns casos, óbvio, não chegou ainda esse conceito, não tem um aperfeiçoamento ideal. Às vezes é também porque o time não tem acesso até a ele, não fazem reuniões, não tem conexões entre o grupo e por isso acontece esse tipo de coisa. Mas, Rejane, Neuza, me diga uma coisa. Se acontece esse conflito dentro do time de vocês, se uma de vocês votou no candidato A e membros do seu time, colaboradores do seu time votaram no candidato B. E eu já soube que em alguns lugares já houve realmente esses dissabores, aí, esses conflitos com os times, entre gestores e colaboradores. No meu não aconteceu e estou de férias e eu não vou realmente ver isso, mas pela construção que nós temos já de alguns anos como time, não vai acontecer, não aconteceu até agora, porque houve realmente essas estratégias de respeito. Quando a gente vê que realmente a coisa vai esquentando, a gente já muda de assunto, ou a gente já sai, é uma das estratégias que eu vou passar para vocês aqui. Mas a gente realmente tem conseguido administrar isso com uma certa sabedoria, mas na verdade é prática de algumas técnicas, de alguns conceitos, de alguns comportamentos. Não é nada mágico, não é nada que é em razão de um time ter profissionais. Eles são ótimos profissionais, mas não é porque é uma habilidade exclusiva. O que eu quero dizer é isso. Dá para implementar isso, dá para implementar numa boa e o seu time e você também conseguir isso. Agora, é óbvio que o que eu vou trazer para você aqui, se você não tem inteligência emocional, você não tem conceitos de inteligência emocional, se você não está se aperfeiçoando nesse sentido, isso é como se fosse um curativo que vai fazer com que o sangue ali não saia, não fique saindo sangue, mas você vai ter que tratar dessa ferida. Você não vai precisar trocar o curativo, vai colocar um outro e dependendo do corte, você vai ter que usar algum remédio, você vai ter talvez até que pontear. O que eu quero dizer com isso é que se você pega apenas pequenos atalhos e não se aperfeiçoa, pega apenas pequenos conceitos e vai implementar ali para remendar um buraco, ou então consertar ali, tratar alguma ferida, uma ferida grave, com poucos band-aids, por exemplo, poucos curativos, não vai realmente ser sustentável isso. Você vai precisar realmente tratar dessa ferida, costurar, se for o caso, pontear, enfim, vai ter que realmente buscar um profissional para te auxiliar nesse sentido. Então, mas vamos lá. Dada a situação, dada a possibilidade de você não estar se aperfeiçoando, mas você precisa de recursos para agora, para que você alivie aí a tensão, consiga um extintor de incêndio para apagar o fogo que já está iniciando. Então, vamos lá. Uma das dicas que eu trago para você, que é fácil de implementar, fácil
Na verdade, é simples, mas não é fácil. É o simples que não é fácil. É simples porque uma delas é silenciar. Por que não é fácil? Porque, dependendo do momento da emoção, a gente não consegue controlar a nossa língua. Então, a dica aqui é, percebeu que já está emocionalmente já instável, já começando a ficar instável, já está ali começando a ficar com raiva, fica em silêncio, dá uma respirada, fica em silêncio e dá uma respirada, pode pegar também uma água, vai beber uma água, respira, não vai respirar ao mesmo tempo que está bebendo água, senão vai se engasgar. Bebe a água e dá uma respirada. Tenta, se possível, sair do ambiente. É interessante também, às vezes, sair do ambiente, porque acontece, por vezes, de a gente parar, a gente silenciar, ou então a gente silenciar e respirar, ou pegar uma água. Essa estratégia é muito interessante, eu já fiz isso realmente algumas vezes, não só no trabalho, mas em outros lugares. Já vi outras pessoas também fazendo isso, inclusive já participei até de um evento onde duas pessoas iam brigar e o que salvou o evento, o que fez com que as pessoas não brigassem foi um telefonema para uma dessas duas pessoas. A pessoa atendeu o telefonema, era um telefonema importante, atendeu o telefonema, naquele momento parou a discussão, a pessoa que atendeu o telefonema era a que estava mais exaltada e tratou daquela situação, foi um tempo que respirou mais, era uma pessoa que sabia dessas técnicas, utilizou, a outra também, eram duas pessoas no mesmo padrão assim de conhecimento nesse assunto, e olha que interessante, e ali a confusão parou naquele sentido, naquele ponto, as pessoas já se encarregaram de afastar, os dois grupos se afastaram os participantes lá da intriga, e enfim, deu certo. Então, faz isso, sair do local é uma das possibilidades, e outra possibilidade, porque, assim, a gente sabe que tem gente que é chato, a gente sabe que tem gente que é muito chato. Então, vai ter pessoas que você vai ficar calado ou calada, mas a pessoa ainda assim continua insistindo no assunto. E você já bebeu água, pode beber 1 litro de água e a pessoa ainda continua falando, porque pode ser que ela queira atenção ou enfim. Não vamos aqui focar em fundamentos que possam desagregar mais do que agregar. Mas tem pessoas que são chatas realmente e vão ficar insistindo. E, obviamente, nós somos humanos e essas estratégias que eu falei aqui para vocês, se vocês estiverem no mesmo local e não tiver como sair naquele momento, é claro que, mesmo fazendo isso, ficando em silêncio, bebendo essa água, se essa pessoa insistir, vai atingir realmente ali um ponto que a gente não vai conseguir ficar em silêncio, nós somos humanos. Então, se isso acontece, o que é que eu sugiro? Se manifeste no sentido de dizer, olha, eu não estou satisfeito ou satisfeita realmente com essa conversa, não está interessante para mim, eu queria que a gente não entrasse em conflito, se a gente continuar desse jeito, eu me conheço e nós vamos entrar em conflito e a gente vai aqui acabar prejudicando nossa relação profissional, a nossa amizade, e eu não queria que isso acontecesse. Então, por favor, não insista mais nesse procedimento. Você sabe que eu tenho apreço por você, eu gosto de você, e eu não queria realmente lhe tratar mal, não seria do meu agrado lhe tratar mal. Mas se a gente ficar insistindo nisso, eu já estou tentando ficar calado aqui, para a gente não bater boca, já bebi água aqui bastante, enfim, tenta quebrar o gelo naquele momento. Eu já bebi água, inclusive foi uma das técnicas que eu aprendi, mas se eu continuar bebendo água, eu vou beber esse litro de água aqui, você ainda vai estar falando, quebra o gelo naquele momento e se manifesta mesmo nesse sentido de que, olha, eu realmente não estou interessado em falar sobre isso. É preciso que você entenda que nesse momento você não está sendo uma pessoa frágil, porque tem algumas pessoas que pensam assim, realmente, mas eu não vou admitir isso, não vou admitir que fugir da briga, fugir da discussão, não, porque eu sou uma pessoa forte. Entenda que, na verdade, quando você faz isso, aí é que você é uma pessoa forte, porque você rompeu com estratégias do seu corpo programadas para isso. Você não se deixou levar, você não foi como uma massa de manobra que
o seu organismo, a sua vaidade ou a minha vaidade fez com que eu ficasse estressado naquele momento, com raiva, porque a pessoa está pensando diferente de mim e as estruturas cerebrais responsáveis por isso ativaram ali o panorama da emoção e me fizeram ficar com raiva. Se nesse momento eu abrir a guarda e deixar que o meu cérebro tome conta, o cérebro emocional nesse momento, as regiões do cérebro que tomam conta ali, que agem nessa parte da emoção, que é relacionado a medo e fuga. Se eu permito que isso exploda, ali não tive força para aquilo. Eu não tive força. Na verdade, então, isso é o contrário. Se eu, naquele momento, agora, dada a informação que você tem, que você agora sabe que tem uma região no seu cérebro que interpreta algumas coisas como perigo, como risco, e o seu cérebro age ali com sensações, com emoções de medo e fuga, sentimentos de medo e fuga. Então agora você já sabe disso, que há essa programação ainda herdada dos nossos antepassados, dos primórdios, e você sabe também agora que você tem uma região no seu cérebro, que é o lobo pré-frontal, que é responsável por avaliar as consequências das coisas. Se você respirar, você faz com que essa ação mais emocional, ela, numa linguagem mais popular, ela vá desacelerando e o córtex pré-frontal, ele possa, a parte do cérebro responsável pelas consequências, ele possa ir ali tendo mais um gerenciamento da situação. Então agora que você sabe isso, você já tem esses recursos para entender que você é forte, na verdade, se você tiver inteligência emocional, e quando você implementa essas estratégias, você vai estar auxiliando o seu cérebro para que ele não haja com a mesma programação que os primeiros Homo sapiens teriam, que era de explodir imediatamente sem pensar nas consequências das coisas. Nós somos primatas, sim, primatas muito mais evoluídos do que os primatas do passado. Então, nós temos agora aliadas a esses recursos que no passado a gente não tinha. O lobo pré-frontal naquela época não era desenvolvido como o nosso é agora, e além disso nós temos as informações para utilizar desses recursos de forma sábia. Então, vamos entender que podemos continuar com as nossas preferências políticas. Claro que sim, claro que sim. Quem ficou descontente tem o direito de ficar descontente com o resultado. Quem ficou contente tem também o direito de ficar contente. Mas vamos trabalhar com esses recursos que nós temos para que a gente não vá minar essas relações no trabalho. Pelo seguinte motivo: nós podemos adoecer no trabalho. Porque não é só uma questão de a gente não estar engajado e não estar produzindo. A questão é, quando a gente não está engajado, e aí cabe os líderes, seria interessante que os líderes esclarecessem os seus times nesse sentido, ou então chama alguém para esclarecer os seus líderes nesse sentido. Esses líderes precisam ser treinados. Se não são líderes, se são só gestores no bom sentido, claro. Se são gestores, vou melhorar aqui a situação. Se são gestores que não têm liderança, eles precisam de aperfeiçoamento para que os times não fiquem desengajados e nem desmotivados. Porque a desmotivação e o desengajamento são sinônimos, né, praticamente. Esses fatores, eles não têm uma repercussão só na produtividade. Produtividade, obviamente, é a atividade fim de tudo, enfim, não precisa nem a gente comentar sobre isso, que é bem literal, saca de uma forma muito, não precisa de ter grandes raciocínios, grandes inteligências para perceber que a produtividade é sim importante, embora muitos estudiosos queiram focar nessa história de que a produtividade é severa e tal. As coisas funcionam em função da produtividade em todos os lugares, inclusive na nossa família, então não tem como a gente fechar os olhos para isso. Então vamos lá. Não é só uma questão de que o desengajamento e a desmotivação prejudica a produtividade. Tem também o fato de que, e isso seria interessante os líderes passarem para os times,
esse desengajamento, essa desmotivação proporcionam adoecimento das pessoas. Porque as pessoas que trabalham sem motivação pode ser uma carga de trabalho até reduzida, mas aquela carga de trabalho reduzida para aquela pessoa que não tem motivação, ela é como se fosse uma carga super extensa de trabalho, porque a pessoa está trabalhando desmotivada, está trabalhando com um corpo produzindo, trabalhando num ritmo super precário, digamos assim. Isso proporciona inflamação nas células. E para quem não sabe, muitos estudos apontam realmente que a inflamação nas células tem uma relação direta com a depressão e outras comorbidades. Então, a gente precisa desse esclarecimento para os nossos colaboradores, para que eles percebam também que a produtividade, que o engajamento deles não a gente não quer apenas que eles sirvam de agentes motivadores dessa produtividade. Porque, obviamente, a nossa função nos nossos empregos é produtividade, é o fim de cada um dos nossos papéis, onde a gente trabalha, é a produtividade. Mas não é só isso, não é só isso. Porque se nesses papéis que nós desempenhamos nós não temos engajamento, nós vamos adoecer. Então, você que aprendeu isso agora, passa para o teu time, esclarece isso, porque a gente sabe que existe realmente, infelizmente, aquele pensamento de que muitos colaboradores consideram o gestor, ou então consideram o dono da empresa, consideram como se ele estivesse utilizando. Eu sei que é um pensamento absurdo, eu concordo com isso, mas é a realidade. Muitos profissionais agem dessa forma, muitos colaboradores agem como se o gestor fosse um inimigo, ou como se o gestor fosse alguém distante deles, ou que o dono da empresa fosse alguém que está os utilizando para obter bons resultados. Infelizmente é dessa forma que eles pensam, que esses colaboradores pensam, mas isso não corresponde à realidade. Existe realmente todo um ecossistema que depende da produtividade desses colaboradores e que depende também, obviamente, do bem-estar deles, da saúde física e mental. Então seria interessante realmente os líderes esclarecerem os colaboradores para, se possível, dissipar, apagar essa concepção de que são dois personagens em campos diferentes, o colaborador em um polo e o gestor em outro polo, agindo contra o time, contra os colaboradores. E, pelo que eu percebo, acontece isso por falta realmente de inabilidade de alguns gestores que, como eu já disse antes, eles não têm intenção de fazer isso. Eles não têm intenção. E existe uma coisa muito interessante, existe aquela frase, não basta o rei ser fiel, ele precisa aparentar ser fiel. Então vou trazer aqui para os gestores. Não adianta só o gestor ser um bom gestor. Ele precisa aparentar ser um bom gestor. Porque ser só um bom gestor não adianta. Da mesma forma, líder. Não basta você ser líder. Você precisa, além de ser líder, aparentar ser líder. Mas é óbvio que é aparentar sendo. Não é vestir um personagem de líder ou um personagem de bom gestor sem ser gestor. Não. Ser bom gestor, ser líder é a primeira condição, mas a segunda é aparentar ser gestor ou líder, porque senão isso não vai adiantar. Confia em mim, na experiência desse que vos fala, experiência de 20 anos de gestão aliada a boa teoria e boa prática, e eu espero que isso esteja auxiliando vocês. Aqui eu estou, não é sobre mim, é sobre você. Eu espero que o que eu esteja trazendo para cá esteja tendo utilidade para você e para o seu time. Não é sobre mim, é sobre vocês. Rejane colocou comunicar que é um bom gestor. Isso algo verdadeiro, sim. E um bom gestor, Rejane, ele se preocupa com o time. Um bom líder, ele se preocupa com o time. Então, algumas vezes acontece de que o gestor realmente se preocupa com o time, mas olha que interessante. Neuza, obrigado, Neuza. Olha que interessante, Neuza e Rejane. Muitas vezes o gestor ou a gestora se preocupa com o time,
faz o melhor para o time, quer o melhor para o time. E às vezes até faz, mas o time não vê. Porque não é que não chegue ao time, como é que eu posso explicar isso? Pode até chegar ao time, mas o time não sabe que foi em razão do gestor, em razão do líder. Entendem? Então, é preciso que o líder demonstre que ele está fazendo. Se ele está fazendo, demonstre que ele está fazendo. Se o líder se preocupa com o time, se o líder ou a líder se preocupa com as conexões do time, se preocupa com o engajamento, se preocupa com a saúde do time, se preocupa com a produtividade, é interessante que o time saiba que ele está fazendo isso. Como é que ele sabe? Através de implementações concretas e também de conexão, de diálogo, de comunicação, como a Rejane bem falou. Então é isso. Muito obrigado pela presença. Eu espero que tenha te auxiliado. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem acerca de algum dos pontos que a gente tratou. E também pode voltar à live depois. E eu te peço também que se fizer sentido, compartilha com outros gestores, outros líderes e também com outros colaboradores, enfim, com pessoas que realmente nesse momento estão ainda passando por esse contexto de exaustão, vamos dizer assim, por causa das eleições. Então, é isso. Uma boa noite e até... Boa noite, Fabiola. Obrigado, querida. Então, até quinta-feira, às 19 horas. Tchau, tchau. Bom feriado a todas e a todos.